Há um Deus esquecido, repousando nas sombras das religiões antigas, uma divindade que transcende as dualidades que dominam o pensamento humano. Seu nome é Abraxas, e embora sua figura permaneça obscurecida aos olhos da maioria, sua essência desafia as noções convencionais de bem e mal, luz e escuridão. Abraxas não se encaixa em moldes rígidos de agnosticismo ou de outras correntes esotéricas. Ele é a personificação da união dos opostos, a fusão entre o divino e o mundano, entre a criação e a destruição. Mas como uma divindade de tal profundidade e significado, poderia ter sido esquecida, relegada aos círculos ocultos e esotéricos? O que Abraxas pode nos ensinar sobre a verdadeira natureza da realidade e a complexidade do cosmos? Para entender Abraxas, é necessário mergulhar nas profundezas do gnosticismo, uma tradição que surgiu nos primeiros séculos da Era Comum e ofereceu uma visão radicalmente diferente do universo. Enquanto o cristianismo ortodoxo apresentava um mundo criado por um Deus onipotente e benevolente, os gnósticos viam o universo material como uma armadilha, um reflexo da imperfeição e ignorância de um criador secundário, o demiurgo. Esse ser erroneamente acreditava ser o criador supremo, mas para os gnósticos, ele era meramente um arquiteto limitado de um mundo imperfeito. No cerne dessa filosofia está a crença em dois reinos: o mundo material, controlado pelo demiurgo, e o pleroma, a plenitude divina onde o verdadeiro Deus e suas emanações, os eões, residem. O pleroma é um reino de perfeição, onde a luz espiritual brilha sem interferências. O objetivo dos gnósticos era escapar das ilusões do mundo físico, retornando à pureza do pleroma. Entretanto, essa jornada não seria fácil, pois o demiurgo mantinha as almas presas em um ciclo de reencarnação e sofrimento, fazendo com que muitos se perdessem em ilusões materiais. É nesse contexto que Abraxas surge, uma figura intrigante que escapa das dicotomias simples de bem e mal, luz e escuridão. Ao contrário de outras divindades gnósticas que se alinham diretamente com o pleroma ou com o mundo material, Abraxas se move entre essas esferas. Ele representa a integração de forças opostas, desafiando a visão tradicional de um cosmos dividido. Enquanto os gnósticos buscavam a libertação do material, Abraxas questiona se essa separação é realmente possível, ou mesmo desejável. Sua existência paradoxal desafia tanto as convenções gnósticas quanto as cristãs. Se o objetivo final do gnosticismo era alcançar a luz e abandonar a escuridão, por que Abraxas incorpora ambos? Ele nos força a perguntar se a verdadeira natureza da realidade é tão dividida quanto pensamos, ou se uma compreensão espiritual mais profunda requer a aceitação de tanto a luz quanto a sombra. A ascensão do gnosticismo como uma escola de pensamento rebelde e mística permitiu que figuras como Abraxas ganhassem um lugar na imaginação esotérica. O gnosticismo, com sua visão crítica do mundo material, propôs um caminho de autoconhecimento e libertação espiritual. No entanto, enquanto muitos buscavam purificação e ascensão ao pleroma, Abraxas ofereceu uma rota alternativa, a aceitação do todo, sem rejeitar nenhuma parte da realidade. Esta intrigante dualidade presente em Abraxas vai além do bem e do mal. Ele desafia a própria estrutura da criação, forçando-nos a questionar se o mundo pode realmente ser dividido tão claramente. Ao invés de ser uma entidade que separa, Abraxas une. Ele transcende o simples jogo de luz e escuridão, oferecendo uma visão mais ampla e integrada do cosmos. Abraxas é, em sua essência, um ser que incorpora e transcende todas as dualidades. Ao contrário de outras divindades gnósticas, que normalmente se posicionam em um extremo ou outro, representando o bem ou o mal, a luz ou a escuridão, Abraxas recusa ser categorizado. Ele é a personificação da integração de forças opostas, revelando que, no final, tudo é um só. Sua presença desafia nossa compreensão usual de ordem e caos, criação e destruição. Ele é tanto criador quanto destruidor, e pouco se importa em se alinhar com o que os humanos classificam como bom ou mal. Integrando essas forças opostas, Abraxas demonstra que o cosmos não opera de acordo com as regras morais simples que criamos. Em vez disso, a realidade é uma dança constante entre extremos, um fluxo eterno de transformação. Alguém pode perguntar: o que aconteceria se abandonássemos nossa necessidade de definir o mundo por meio de extremos? A resposta que Abraxas oferece é clara: alcançaríamos uma compreensão muito mais profunda e verdadeira da natureza do universo.
Seu simbolismo é rico e enigmático. A cabeça de galo, associada ao despertar e à vigilância, aponta para a natureza de Abraxas como uma força que transcende o tempo, despertando a humanidade para uma nova percepção. Suas pernas de serpente, conectadas à sabedoria e à transformação, reforçam seu papel como mediador entre dualidades. Essas imagens são metáforas para o estado espiritual buscado por gnósticos e alquimistas, um estado de aceitação completa de todas as facetas do ser, sem rejeitar nenhuma parte da experiência. Por que insistimos em dividir o mundo tão rigidamente? Talvez porque temamos o desconhecido, as áreas cinzentas entre o bem e o mal. Mas Abraxas nos convida a explorar precisamente essas zonas ambíguas, onde reside o verdadeiro poder criativo. Ele revela que a verdadeira sabedoria não está na rejeição da escuridão em favor da luz, mas na integração de ambos os lados da existência. Ao contrário de muitas divindades que exemplificam uma virtude ou aspecto da vida, Abraxas incorpora todos os elementos, caos e ordem, bem e mal. Ele nos lembra que tentar fugir de qualquer parte de nós mesmos ou da realidade cósmica é uma ilusão. Ao enfrentar as polaridades com aceitação, o buscador espiritual atinge um nível de compreensão que vai além dos conceitos limitantes de moralidade e dualidade. O papel de Abraxas no gnosticismo e em outras tradições esotéricas transcende a mera ideia de paradoxo. Ele é a chave para uma nova maneira de pensar, uma forma de ver a realidade como um todo integrado. Seus ensinamentos são profundos e desafiadores, forçando-nos a confrontar nossas suposições sobre o que significa ser bom, ser mal, criar ou destruir. Talvez seja apenas aceitando essa complexidade que possamos nos aproximar da verdade suprema. O simbolismo numérico de Abraxas oferece pistas adicionais sobre seu papel como um mediador cósmico no gnosticismo. O nome Abraxas, quando escrito em grego, tem um valor numérico de 365. Esse número carrega significados poderosos, simbolizando o ciclo completo do ano solar e, ao mesmo tempo, refletindo a totalidade do cosmos. Mas como Abraxas se relaciona com o tempo, e o que sua associação com o número 365 revela sobre sua função no universo? O número 365 também está conectado aos céus gnósticos, onde cada esfera é governada por um arconte, entidades que controlam a dimensão do mundo material. Esses arcontes, como o demiurgo, mantêm as almas presas em um ciclo infinito de nascimento e morte. Nesse contexto, Abraxas se posiciona como o senhor do tempo, transcendendo a prisão cósmica imposta pelo ciclo de reencarnação e pelo controle dos arcontes. Além disso, sua conexão com o tempo não é meramente uma associação cronológica. Para os gnósticos, o tempo é uma força opressiva, um ciclo do qual as almas devem escapar para alcançar a verdadeira liberdade espiritual. Abraxas, identificado com o número 365, não só domina este ciclo, mas também oferece uma rota de fuga para aqueles que buscam a gnose. Seu poder reside em transcender o tempo linear, transformando o ciclo eterno de criação e destruição em algo compreensível e controlável para aqueles que alcançam conhecimento profundo. O simbolismo do número 365, portanto, vai além de sua associação com os dias do ano. Ele representa o controle de Abraxas sobre os ciclos cósmicos e seu poder de transformar o tempo em uma ferramenta para a ascensão espiritual. Ele não é apenas uma figura que opera dentro do cosmos, mas governa o próprio cosmos, dominando os arcontes que tentam manter as almas presas no mundo material. Ao fazer isso, Abraxas se torna um mediador entre os mundos físico e espiritual, oferecendo aos gnósticos a chave para escapar da prisão do tempo. A relação entre Abraxas e o tempo cíclico reflete uma visão mais profunda da realidade espiritual. Enquanto muitas tradições religiosas veem o tempo como algo linear, os gnósticos o entendiam como um ciclo repetitivo, uma prisão da qual apenas o conhecimento verdadeiro poderia libertar. Abraxas, ao personificar o tempo e a eternidade, demonstra que a libertação espiritual não é uma rejeição do tempo, mas um domínio sobre ele. Abraxas ocupa um lugar central na tradição esotérica da alquimia, que buscava unir forças opostas para alcançar a transmutação tanto física quanto espiritual. O processo alquímico é frequentemente representado pelo princípio de